Olá, o meu nome é Angelino Júlio Cariello, eu sou médico oftalmologista, trabalho e moro em Joinville, em Santa Catarina. E gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre uma doença chamada pterígio. Primeiro, eu gostaria de diferenciar o pterígio de uma outra doença muito comum também, chamada catarata, e que as pessoas geralmente confundem o pterígio com a catarata. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira foto, a gente tem uma pele bem fininha que recobre o olho, é uma mucosa chamada conjuntiva, e no pterígio, essa mucosa, essa pele, ela começa a crescer para frente do olho aqui, ó, tá vendo? Formando então essa membrana aqui que eu demarquei de vermelho, né? Bom, o pterígio ele tem esse nome, a palavra ptérigo significa asa, então ele tem esse nome por causa disso. O olho fica como se fosse com uma asinha aqui, ó. É como se o olho tivesse uma asa aqui do lado, tá vendo? Em formato de asa, tá? Isso é o pterígio, então, uma doença da superfície do olho, é uma pele que começa a crescer para frente da vista. A catarata, por outro lado, é um outro problema. A catarata é essa foto aqui de baixo. Ó. A gente tem lá dentro do olho, atrás da parte colorida do olho, uma lente que ajuda a gente a enxergar, igual a máquina fotográfica. A máquina fotográfica ela tem uma lente do lado de fora e uma lente do lado de dentro. O olho também tem uma lente do lado de fora, igual um vidro de relógio, a gente não consegue ver aqui naturalmente porque ela é transparente, mas é uma lente externa chamada córnea. O pterígio ele cresce sobre a córnea. E lá dentro, atrás da parte colorida do olho, a gente tem uma outra lente, que é o cristalino, que ajuda a gente a enxergar, mas que principalmente por conta da idade, por volta dos 60 anos, essa lente ela começa a ficar um pouquinho mais escurecida, amarelada, como a gente vê nessa foto. Ó. Lá dentro, aqui o normal seria aqui dentro dessa pupila tá bem pretinho e ele tá meio amarelado por causa da catarata, tá? Então não confunda o pterígio com a catarata. Bom, então o pterígio é isso, é uma pele que começa a crescer aqui para frente da vista, né? E é uma doença que a catarata geralmente vem com a idade, o pterígio não, ele pode atingir pessoas jovens, pessoas de meia idade, pessoas mais velhas, ele não tem uma predileção pela idade, né? Bom, e o que causa o pterígio? Existem diversos fatores que contribuem para o aparecimento do pterígio, tanto fatores genéticos, né, como exposição à poeira, poluição. Porém, o principal fator que faz o pterígio aparecer é o sol. Então aqui a gente vê uma pessoa tentando se proteger do sol. A exposição solar crônica, os raios solares, assim como eles danificam a pele, trazendo então manchas, rugas, deixando a pele mais grossa, os raios solares, sobretudo a irradiação ultravioleta, danifica também essa membrana, essa pele que a gente tem na superfície do olho, induzindo então o crescimento do pterígio. Por isso que é fundamental a gente usar protetor solar, né? Mesmo em dias que não tem aquele sol muito forte, que tem gente que usa protetor só quando o sol está forte, mas a gente sabe que mesmo em dias nublados, a radiação ultravioleta ela passa através das nuvens e também atinge a pele. Então é fundamental, principalmente quem tem a pele bem clarinha, o olho claro, essas pessoas ruivas, loiras, tem que usar protetor solar para não ter um envelhecimento precoce, a formação de rugas, manchas na pele e também para evitar o aparecimento de câncer de pele. No olho, a gente não consegue passar o protetor solar, então no olho a gente recomenda que se utilize um bom óculos escuro com proteção solar para evitar então não só o aparecimento do pterígio, como de outras doenças, inclusive câncer que pode dar na superfície do olho também. Bom, o pterígio ele começa com um engrossamento na pele, como a gente vê nessa foto aqui, né? Existe um engrossamento da pele do olho aqui nessa região que eu estou demarcando aqui de preto, que a gente chama de pinguécula, né? A pinguécula ainda não é o pterígio, a pinguécula só é aquela pele que está mais grossa. E aí ela fica, quando pega assim poluição, muito ar condicionado, né? Quando a pessoa esforça muito a vista, pode acontecer dessa pele ela começar a ficar mais vermelha, irritada, né?
e aí então para a pinguécula a gente passa alguns colírios, né? É muito comum a pessoa querer operar a pinguécula. A gente recebe pessoas no consultório dizendo: olha, eu estou com uma pele que está crescendo, eu quero operar porque eu acho feio, eu quero tirar, me incomoda. Geralmente a pinguécula a gente não opera, porque existe um risco da gente operar e ela voltar depois um pouquinho pior, inclusive virar um pterígio. Então o tratamento da pinguécula geralmente é feito com colírios, né? Bom, agora tem casos em que essa pele, além dela ficar mais grossa, ela começa a crescer para frente da vista, que é um pterígio inicial. Então você observa aqui que é um pterígio pequeno, ele deve ter uns 2 milímetros aqui avançando sobre o olho. Esse pterígio aqui, ele não traz assim muitos sintomas. Ele deixa o olho às vezes lacrimejando um pouquinho, mais irritado, coçando, mas ele assim não chega a prejudicar a visão, a deixar a visão embaçada e não incomoda tanto, né? Mas se a pessoa continua pegando sol de uma forma assim, sem proteção, sem usar óculos escuros, pode acontecer do pterígio ele começar a crescer mais e começar a se aproximar aqui da pupila, que é a menina dos olhos, né? Que é essa bolinha preta que a gente vê no centro do olho. Nessa fase, o pterígio já começa a deixar a visão embaçada, não só porque ele se aproxima da região central do olho, como ele também começa a fazer com que apareça o astigmatismo, que é um problema de grau que começa a embaçar a visão. Então, o paciente, quando o pterígio cresce mais, além do olho ficar mais vermelho, coçar, irritar, né, começar a lacrimejar, formar secreção, além desses sintomas irritativos, também o paciente começa a apresentar sintoma de embaçamento visual. Essa situação aqui, número 2, esse segundo caso aqui, já seria um caso bom para a pessoa pensar em cirurgia. O primeiro caso aqui em cima, até daria para esperar, não operar, tratar somente com colírios e com óculos escuros. Mas já esse caso aqui, em que o pterígio está avançando para frente da vista, é um caso que deve-se pensar em cirurgia, porque realmente o pterígio, se ele crescer mais, ele vai começar a atrapalhar significantemente a visão e pode deixar uma cicatriz com uma perda de visão definitiva, ou então com a necessidade de fazer outros tratamentos mais agressivos, como o transplante de córnea e outros tratamentos. Bom, mas se o paciente não opera nessa fase, continua ainda sem proteção solar, pode acontecer do pterígio crescer mais ainda, e aqui sim cobrir o eixo visual, e aí nessa fase realmente a visão fica bastante prejudicada, inclusive os resultados cirúrgicos para esses casos já são um pouquinho mais limitados. Como a gente consegue observar nessa foto aqui, ó, vou colocar uma seta aqui, ó, você vê que o pterígio ele deixou uma cicatriz, ele deixou uma mancha branca ali, ó, na córnea, tá? O pterígio ele vem até aqui, ó, mais ou menos nessa região, e aqui você observa uma mancha branca na córnea, que é o que? O pterígio ele já infiltrou a córnea e já deixou uma cicatriz. Então, mesmo fazendo a cirurgia, removendo todo esse pterígio, corre o risco daquela cicatriz prejudicar a visão e a pessoa não conseguir enxergar muito bem, mesmo utilizando óculos. Bom, uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também é que é o seguinte, o pterígio ele é causado pela exposição solar, só que a exposição solar não causa só o pterígio. Como eu falei no começo da apresentação, a exposição solar ela também pode trazer câncer de pele e a pessoa ela também pode desenvolver um câncer que parece um pterígio. Por exemplo, olha só essa foto aqui, ó, você observa uma lesão avermelhada como se fosse um pterígio, mas olha só aqui, ó, eu vou marcar aqui de vermelho, aqui você tem uma bolota, é um pterígio que ele não tem aquele formato de asa, ele formou uma bola aqui, então aqui isso aqui já não é mais um pterígio, isso aqui é um carcinoma, é um tipo de câncer de pele do olho, né? E que aqui realmente ele tem que ser removido, senão ele pode infiltrar dentro do olho e aí trazer consequências mais graves, até eventualmente comprometer a vida da pessoa, né? Bom, tem pessoas que têm pterígio dos dois lados aqui, o pterígio do lado do nariz aqui, ó, e o pterígio do lado da orelha. São dois pterígios no mesmo olho, né? Então, naturalmente, esse paciente vai ter mais sintoma, mais irritação, né? E tem pacientes que têm isso nos dois olhos. Olha só esse senhor aqui. Essas fotos, elas são todas da internet. Eu não estou mostrando nenhuma foto de paciente meu. São fotos que eu retirei da internet agora mesmo. Estou aqui em casa relaxando um pouquinho, que hoje é feriado, Dia das Crianças, né?
resolvi fazer essa aula aí e peguei as fotos todas do Google. Então, se vocês entrarem no Google, vocês vão encontrar essas fotos. Mas olha só esse distinto cidadão aqui. Ó. Você observa que ele tem aqui, ó, pterígio. Travou aqui, aqui, ó. Ele tem aqui ó, um pterígio do lado da orelha, outro pterígio aqui do lado do nariz. No outro olho também tem um pterígio aqui do lado do nariz e outro do lado da orelha. São 4 pterígios, né, na mesma pessoa, tá certo? Bom, e como que a gente trata o pterígio? Como eu falei, quando o pterígio ele é pequenininho, a gente trata com colírio, proteção solar, óculos escuro. Agora, quando o pterígio ele começa a avançar mais, o tratamento é feito com a cirurgia. Então, essa cirurgia, essa foto que eu coloquei, no primeiro momento até assusta, né? Tem gente que tem aflição de mexer com o olho, mas a cirurgia de pterígio é uma cirurgia rápida, né? Uma cirurgia que demora ali 10, 15 minutos, né? E não é uma cirurgia assim muito complicada, né? Nessa cirurgia a gente coloca esse aparelhinho aqui, é o blefarostato, né? Que a gente vê nessa segunda foto, é um aparelhinho que vai deixar o seu olho aberto para você não ficar fechando o olho durante a cirurgia. É colocado campos estéreis para proteger, para não ter nenhum risco de contaminação, né? E aí na cirurgia, então, a gente faz a injeção do anestésico. É uma injeção que a gente dá aqui no pterígio, né? É uma injeção, praticamente, ela não dói muito, porque a gente pinga antes uma gotinha de colírio anestésico. Então, uma injeção que não dói muito. Depois que é feita a anestesia, então, a gente começa a remover o pterígio através de uma lâmina, né? Retira todo o pterígio, a ideia é tirar toda essa área aqui do pterígio, né? Só que se a gente deixar essa área descoberta, né, uma técnica antiga chamada de esclera nua, em que a gente remove todo o pterígio e não coloca nada no lugar, existe uma chance grande do pterígio voltar a crescer de novo. E às vezes ele volta a crescer pior do que estava antes. Então, para evitar que o pterígio volte a crescer, o que a gente faz? A gente tira um pedacinho de pele aqui da parte de baixo, ó, da parte de baixo do olho, ou então da parte de cima também. E aí a gente coloca essa pele aqui no lugar do pterígio. Antigamente, deixa eu apagar aqui essa marca aqui. Antigamente, a gente costurava essa pele aqui com pontos, né? Hoje em dia existe uma cola natural, biológica, que a gente cola essa pele no lugar e dessa forma, então, a cirurgia ela fica mais rápida, né? Não precisa dar um monte de ponto que a gente dava antes e também isso faz com que a recuperação seja melhor, né? Não precisa tirar os pontos depois, o ponto não fica arranhando o olho, né? Então, como a gente consegue ver nessa foto, aqui foi removido todo o pterígio, aqui de cima da córnea, aqui de toda essa região foi removido o pterígio, aí a gente tira um pedacinho de pele da parte de baixo e a gente coloca essa pele no lugar do pterígio. Nesse caso aqui, é uma foto da internet, né? Você vê que o médico ainda está dando pontinhos aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, aqui também, ó, mais 3 pontinhos. Ele está dando um outro pontinho aqui, mas hoje em dia a gente consegue fazer a cirurgia só com cola, sem a necessidade de utilizar esses pontos. E aqui um resultado também que eu peguei da internet, né? O paciente aqui com pterígio, não é um pterígio muito grande, né? Mas a gente consegue ver aqui o resultado da cirurgia, um aspecto muito bom. E aí tanto melhora a parte estética, porque o olho, né, é igual essa pessoa que tem um olho verde, né? O olho fica com um olhar mais expressivo, mais bonito, mas não só a parte estética, também diminui o astigmatismo, melhorando a qualidade óptica e também diminui, melhora os sintomas irritativos, irritação, coceira, ardor, lacrimejamento, todo esse tipo de coisa. Então, a cirurgia para pessoas que têm pterígio realmente é algo que traz muita satisfação. Então, se você tem pterígio, se você conhece alguém que tem pterígio, procure um oftalmologista. O oftalmologista no Brasil ele é o único profissional apto a tratar do seu olho, a fazer cirurgias, a fazer exames no seu olho. Então, se você está tendo pterígio, isso está te irritando muito, e você quiser operar ou quiser informações para ver se o seu precisa operar, procure um oftalmologista de confiança, conversa com ele, certamente ele vai poder te dar todas as informações a respeito do pterígio. Muito obrigado pela atenção.